Boa noite. Quando Cíntia me disse que teria uma noite artística comigo, eu perguntei a ela, mas eu não tenho que dançar e cantar não, né? Ela disse, não vai precisar, é só uma fala. Eu falei, então tá bom. Então, me desculpem por não dançar e não cantar, então, tá? Para a alegria de vocês e sorte de vocês. Bom, pediram que nós conversássemos, então, sobre essa temática, essa proposta de Jesus em família. Normalmente falamos de Jesus sobre um prisma transcendente. Falamos de Jesus sobre aquele prisma do nosso mestre, trazendo os seus ensinos, e talvez poucas vezes nós pensamos no homem Jesus, na pessoa Jesus, no ser encarnado Jesus, como todos nós, com uma história de nascimento, desenvolvimento de vida e até a própria desencarnação. Ou quando falamos de Jesus nesse sentido, busca-se muito os elementos historiográficos, busca-se muito os elementos da historicidade e talvez pouco observamos do que seria um cotidiano. Até porque nós não temos registros desse cotidiano do Cristo. Nós podemos fazer inferências com relação a isso, observando o modo de vida das pessoas daquela época. Salvo alguns fatos que os Espíritos nos trouxeram ao longo do tempo, nós não temos essas informações. Mas podemos, sim, pensar, criar, não no sentido de inventar, mas criar um cenário para entendermos esse cotidiano da vida do Cristo. Porque quando falamos dele, normalmente nós usamos aquela transcendência que ele mesmo havia dito, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, como grafou muito bem o evangelista João, lá no capítulo 10 do Evangelho. Essa vida em abundância é uma vida eterna, é uma vida da imortalidade, mas também é uma vida da materialidade. E aí nós observamos esse cotidiano de todos nós, a maneira de chegarmos à Terra. Porque Jesus também chegou à Terra da mesma forma que nós chegamos. Jesus também chegou à Terra pelas vias naturais do processo de gametogênese, fecundação, gestação, nascimento. Tal qual todos nós chegamos à Terra. E ele aqui chega, mas quando ele nasce, a forma de relatar o seu nascimento é um pouco diferente. O que vai nos mostrar também que a sua forma de convivência familiar também poderia ter sido diferente do que nós imaginamos. Ele, quando nasceu, teve um anúncio. O anúncio foi feito aos pastores. E diz-nos o evangelista Lucas que os pastores, dormindo ao relento, veem um anjo. E esse anjo diz a eles, não temais, eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, Jesus o Senhor. Esse anúncio, ele é interessante, porque é um anúncio do nascimento de uma pessoa, de um ser, de uma criança, mas ao mesmo tempo, a forma encontrada para o anúncio nos fala que é uma criança que transcenderia os conceitos. Porque vejamos que o verbo nascer é um verbo intransitivo. Ou seja, ele não demanda complemento quando é conjugado. Diferentemente dos verbos transitivos, que ao conjugá-los, nós precisamos complementar com um complemento verbal para que dê sentido. Por exemplo, quando eu digo eu gosto, se eu não disser de quê, a frase fica incompleta, porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então são verbos transitivos. E o verbo nascer não. Quando eu digo eu nasci, a frase já está acabada.
Quando eu digo nascerá, a frase está acabada. Fulano nascerá. Porque o verbo nascer é intransitivo, ele não precisa de complemento. Mas o nascimento de Jesus foi dada uma transitividade ao verbo nascer. Quando disseram aos pastores, eis que vos nasceu. Vejamos que quando nós anunciamos o nascimento de todas as pessoas, quaisquer que sejam, nós dizemos, fulano nasceu. Porque ninguém nasce para ninguém. Mas Jesus não. Quando foi se anunciar o seu nascimento, disseram, vos nasceu. Ou seja, foi a única pessoa que não nasceu para si mesma. Nasceu para todos os outros. Nasceu para todas as pessoas. É um anúncio de dimensão muito maior do que simplesmente dizer que houve alguém que nasceu. Não. Vos nasceu. Nasceu para as pessoas. Nasceu para todos. Tempos depois, anos depois, o apóstolo Pedro vai fazer da mesma forma. Conforme grafa o evangelista Mateus, lá no capítulo 16 do Evangelho, ele diz, Jesus faz uma pergunta aos discípulos, aliás, duas, quando ele sai com esses discípulos de Cafarnaum para Cesareia de Filipe. E ele faz duas perguntas, por assim dizer, avaliativas. Ele pergunta, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E eles respondem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros até João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. E Jesus vira-se para os discípulos e pergunta a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E o evangelista diz que Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mais uma vez, em vez de Pedro dizer, tu és Jesus, filho de José, filho de Maria, nascido em Nazaré ou em Belém, como quiserem, ele foi dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque aquele ser que nasce para todo mundo, ele não tem lugar determinado, ele é atemporal. E o Cristo é atemporal, o Cristo é a mensagem, o Cristo é o mensageiro. Então são dimensões que nós vamos além da esfera física. Mas embora os anjos tenham dito, vos nasceu, ele também nasceu na condição natural da intransitividade, ou seja, nasceu. E diz o evangelista Lucas, no capítulo 2 do seu evangelho, que depois do nascimento, Lucas relata uma cena belíssima. Ele diz, e Maria, sua mãe, o enfaixou. Veja que legal isso. Maria o enfaixou. E a gente lê isso lá no capítulo 2 e passa os olhos. Enfaixou. O enfaixar era natural nos bebês, como hoje nós usamos, creio eu que ainda continue usando, os cueros. Não, já nascem com camiseta Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, New York Knicks. Mas vejam, só que o ato de enfaixar era um ato materno, era o ato de limpar. E limpava-se a criança, aquele costume, limpava-se a criança com óleo e sal. Veja o cuidado que Maria teve para cuidar ali daquele ser. E em enfaixa, como que a criança debilitada fisicamente, tenra, de compleição muito sensível, e ela o enfaixa. Coisa que talvez nós não percebemos, o que é a maternidade ali de Maria. Sabendo que o ser que nascia era maior do que ela, mas ali ela era mãe e cuidava. Como todas as mães cuidam dos seus filhos quando nascem. E não só cuidam naquele momento, porque a tradição, a época, a regra, melhor dizendo, até os 4 anos a criança ficava 24 horas com a mãe. Aquela primeira infância ali, das percepções, do aprender por absorção, fez-se com Maria. Imaginemos então, ali Maria e Jesus andando, ela cuidando dele, pequenininho ali, mas depois ele crescendo até os 4 aninhos.
Porque a gente fala em Jesus tanto numa forma Senhor, que a gente esquece que encarnado ele começou como bebê. E tinha os seus 4 aninhos, 3 aninhos, que também foi carregado e ensinado a andar. Ele ensinaria a todos nós a viver, mas a ele foi ensinado a andar com as suas pernas. Vejam esse lado. Depois, Maria, mais ou menos 8 dias, dava-se um nome ao filho. Mas no caso de Jesus, o nome já tinha sido dado antes sequer do nascimento. Quando aquele anjo, Gabriel, vai indicar a ela, conforme vemos lá no Evangelho de Mateus, no versículo 21 do capítulo 1. E se chamará Jesus, cujo significado é o Senhor salva. É aquela criancinha, que você olhando para ela pequenininha, vai dizer, o Senhor salva. Olha a força do nome, mas já tinha sido escolhido. Já tinha sido escolhido, e ali então, quando nasceu, ela deve ter dito, nasceu Jesus, porque o nome já estava escolhido. Nasceu Deus salva, que é o significado de Yeshua. Depois, eles levam a criança para ser apresentada ao templo, como determina a regra, circuncisão, apresentação no templo. E ali na apresentação do templo, aquele sacerdote, Simeão, olha aquela criança, se encanta com a criança e enxerga o futuro da criança. E diz à mãe, ele significará a perdição e o soerguimento de muitas pessoas, de muitos de nós, diz ele. A perdição e o soerguimento de muitos de nós. Era só uma criancinha de 8, 9 dias, e já havia se dito sobre ele. E até deu um toque à mãe, que eu imagino não agradável de se ouvir, virando-se para Maria, diz Simeão, e uma espada de dor trespassará teu coração. Mas era uma criança, que depois recebeu uma visita de estudiosos dos acontecimentos da vida, por assim dizer, os magos, os astrônomos da época, que vão visitá-la. E ali, diz o texto, e encontra a criança com a mãe em casa. Não é mais lá na estrebaria, é em casa. Ela foi para casa, teve o seu local, e ali estava com a criança em casa. E eles cumprimentam-na e dão a ela presentes, que mostravam a realeza daquela criança, o ouro, que mostrava a sacralidade daquela criança, o incenso, e ao mesmo tempo mostravam os elementos sacrificiais futuros na mirra, que era utilizada para o sepultamento. Uma criança. E já recebia todos esses presentes e os indicativos simbólicos desses presentes. É o nascimento real, é o fato real de um ser que transcendeu a tudo o que sabemos e conhecemos. Esse nascimento, que depois de um certo tempo, dessa visita desses magos, faz com que eles tenham que sair da região de Belém para o Egito, que é chamado de fuga para o Egito. E essa criança, com essa família, pai e mãe, caminham para o Egito. Onde no Egito? Não sabemos. Tradições e tradições mostram diversos lugares, como a tradição cópita, no próprio Cairo. Mas foram para lá.
E lá ficaram um tempo. Segundo alguns, 2 anos, segundo alguns, 2,5, segundo alguns, até 7 anos. Porque há controvérsia. Mas ficaram lá e a criança crescendo. Porque eles voltaram depois que o perseguidor havia morrido, Herodes o Grande. E eles voltam. E talvez a viagem de ida tenha sido carregando o bebê no colo, e a viagem de volta esse bebê teve que caminhar. Não somente no colo, porque poderia estar com seus 2, 4, até, segundo algumas tradições, 7 anos. O que mostra um simbolismo também. Qual o simbolismo? O simbolismo de um segundo êxodo. Como Moisés simbolizava aquele retorno do primeiro êxodo. Ali houve o êxodo de sair da sua pátria para o Egito e depois voltar para a sua pátria. Mas em família. Pai, mãe e filho. E assim retornam. Retornam para Nazaré. Porque entendeu José que se voltasse para Belém, a perseguição pelo sucessor de Herodes podia continuar. E em sonho ele é avisado para voltar, mas para Nazaré, para a Galileia. De certa forma, para cumprir, segundo o evangelista Mateus, aquela profecia que dizia, ele será chamado Nazareno. E vão para Nazaré. E ali a infância segue. Ali ele continua crescendo. Ali ele passa a aprender, não mais só com a mãe, mas com o pai, porque depois dos 5 anos começa o aprendizado de vida, o aprendizado da profissão. E ali ele seguiu com esse aprendizado caseiro. Chega à adolescência e temos aquele momento relatado no Evangelho de Lucas, que Jesus foi ao templo. E ali ele conversa com os sábios. E nós temos uma explicação, um acréscimo, um adendo, que o Espírito Humberto de Campos nos traz. Sobre esse momento, que foi um momento singular na vida da família, foi singular para o entendimento de Maria e foi singular para o desenvolvimento daquele crescimento material, corporal de Jesus. Porque diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 2, que Maria, recebendo a visita de sua prima Isabel, conversam. José na carpintaria doméstica, os meninos, vejam que gostoso, os meninos, João e Jesus, brincando. E brincavam sim, tanto que Jesus, nós temos uma situação contida em Marcos, no capítulo 7, Jesus dizendo, aqui devo comparar essa geração, senão a crianças a brincarem na praça. Porque ele brincava quando criança. E esse relato diz-nos então, Humberto de Campos, que estavam os dois conversando, as mães conversando, Isabel falando da introspecção do seu filho, João, futuramente o Batista, e 2 mães conversando, cada uma busca para a virtude do seu filho. Então, ali Isabel falando dessa virtude de João, e Maria fala, também tem algo para te dizer sobre o meu. É típica de mãe, bem característica. É bem característica. E aí, ela vai falar sobre Jesus. E vai dizer dessa ida ao templo. E depois da ida dele ao templo, depois que Maria o encontra, conversando com os doutores, que ela ali se preocupa, porque percebeu o tamanho conhecimento que ele desenvolvia, ou que ele demonstrava, e ela queria que ele desenvolvesse esse conhecimento junto aos sábios, junto àqueles mestres que poderiam orientá-lo.
E ela procura Eliezer, melhor dizendo, Eleazar, que eu não me esqueço porque é o nome do meu avô, Eleazar, e vai conversar com ele, pedindo que recebesse Jesus para poder ser orientado. Aquela criança dos 12 para 13 anos, próximo já ao momento do bar mitzvah, daquela passagem da criança para a juventude adulta. E ali ela vai dizer, e depois chegando em casa, conversando com José, conversando com seu marido, ela fala para ele dessa preocupação. Ela diz a ele que precisava cuidar desses aprendizados de Jesus, porque ele demonstrava um conhecimento que precisava ser orientado. E José, então, concorda com ela. Isso se deu na noite. E no dia cedo chega Jesus para Maria e diz a ela, mãe, olha que interessante, Jesus chamando alguém por mãe. Eu fico imaginando a emoção dessa mãe, porque o fato de ser mãe já é emocionante. Mãe de um filho dela ali vivido, mas mãe de Jesus. Aquele que a gente se curva junto dele e ele chamando aquela pessoa por mãe, em dizendo, a senhora que sabe mais do que eu. Veja que coisa interessante. Mãe, que queres tu de mim? Aí ele já deu o tom de Jesus. Que queres tu de mim? Já não demonstrei a minha ligação com meu Pai que está nos céus? Vejam o diálogo que Humberto de Campos traz. Já não demonstrei a minha relação com Deus, com meu Pai, que está nos céus? Em outras palavras, por que vocês querem que eu aprenda? Eu vou aprender com meu Pai que está nos céus. Eu vou desenvolver por mim mesmo. E ali ela não fala nada. Não fala nada. E ele vai ao encontro do pai. E diz a ele, pai, admita-me na tua carpintaria. Para dizer, olha, eu vou trabalhar como carpinteiro. Esses outros assuntos, depois. Mas agora, eu vou fazer o que tem que ser feito. Vou trabalhar. E diz, pai, admita-me na tua carpintaria. E essa foi a juventude de Jesus. Convivendo em família e trabalhando. Mas um detalhe que Humberto de Campos escreve, dizendo, e a casa se enchia de ânimo por causa da alegria de Jesus. Veja que interessante. E a casa se enchia de ânimo pela alegria de Jesus, mostrando-nos que era uma pessoa alegre, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que vivia em família com alegria, e que enchia a casa de ânimos, alma, vida, como os nossos filhos enchem as nossas casas de ânimo. E ele assim fazia. Trabalhava, aprendia com a mãe, com o pai, aquilo que era para eles ensinarem, mas sabia muito mais do que os pais. Mas não, seguiu trabalhando, com alegria, em família. O pai desencarna, o pai morre, o pai falece, podem escolher o verbo que vocês quiserem. E o que fica? A família, irmãos, Jesus, Maria, a mãe, e ele, o primogênito, o mais velho. Porque assim ele é chamado e deu à luz ao primogênito e não ao unigênito, ao primogênito. E ele assume a sua responsabilidade. E com o trabalho, desenvolve o sustento da família. Cuida de todos, como os nossos filhos assim fazem. E trabalhando com alegria. E imaginemos então
O trabalho da carpintaria, a arte de criar, de manejar os instrumentos para transformar madeira bruta em algo útil, em um móvel. Isso ele fazia, isso ele desenvolvia. E imaginemos então que ele deveria estar cuidando também das questões materiais da casa, do provimento da casa. E vai chegar ao momento da sua vida pública, um prenúncio. E nesse prenúncio, nós temos um ato, dentro de um fato, de alta significação para nós todos. Jesus vai com a sua família, com a sua mãe, vai a um casamento, que nós conhecemos como bodas de Caná. Ele vai a esse casamento. E ali, na alegria do casamento, nas festas, nas comemorações, ele é chamado pela mãe. Porque dizem a ela que, melhor dizendo, dizem ao dono da festa que havia acabado o vinho. E para o dono da festa, isso não seria algo de bom tom, festas que duravam uma semana. E ali, então, ela ouve isso. E se aproxima e pergunta o que aconteceu. E aí dizem isso a ela. E ela, então, chama o filho. Eu imagino que ela deve ter feito assim: filho, por favor. Deve ter sido assim: filho. E ele chega. E ele diz a ela, e ela diz a ele, melhor dizendo, que o acontecido. E ele vira-se para ela e diz: mulher, a mulher seria o equivalente à senhora, né? Senhora, o que nós temos com isso? Ou seja, isso é um problema material deles. Ainda não é chegada a minha hora. Vejam como ele responde. E ela, ouvindo isso, nada falou com Jesus. Ouvindo dele, ainda não é chegada a minha hora, ela vira-se para os servidores e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E foi embora. Em outras palavras, sou sua mãe. Pronto. Veja que interessante. Mulher, o que nós temos com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo o que ele vos disser. E foi embora. Naquela forma assim, carinhosa, materna, faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Mais ou menos assim. E ali ele demonstra a obediência filial. Já adulto, próximo à sua vida pública. Obedeceu. A passagem não é tão interessante pela transmutação de água para vinho, isso não é interessante. O interessante é esse momento mãe-filho. E depois ainda imaginamos que ela não conhecia a dimensão da própria estrutura do filho. Ela foi dizer isso a ele. Aliás, aos outros, fazer o que ele vos disser. Piedade filial. Melhor dizendo, obediência filial. A nos exemplificar. Porque nessa fase adulta a gente está achando que não precisamos de pais, que conselho de mãe é retrógrado. Mas ali ele foi mostrar que não. Pode até não concordar, mas obedece. Numa linguagem mais nossa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ali juízo é o que não faltava nele. E Maria não mandava, ela só pedia. Como toda mãe pede, e a gente sempre atende na condição de filho. E assim ele fez, atendeu. Seguiu para a sua vida pública. E ela o acompanhava, como as mulheres, um pouco distante, numa sociedade patriarcal, o acompanhava. Esteve presente em todos os momentos, e ele, sempre que podia, dela cuidava. Depois, no momento, em casa de Pedro, está Jesus atendendo pessoas
e chega uma pessoa dizendo: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Tua família está lá fora. E aí ele observa aquela cena e pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E um silêncio. Fica por um tempo. E ele mesmo responde, olhando para as pessoas, dizendo: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, são meus irmãos. Ali naquele momento, Jesus traz a família universal. Sem desprezo da família consanguínea. Ele não diminui a família ao nível dos estranhos, ele eleva os estranhos ao nível da família. Para mostrar que o viver em família é mais do que o limite da própria consanguinidade. Segue, entra no processo de martírio, de suplício, é crucificado. E lá, crucificado, ele olha para a mãe e cuida dela, dizendo: mulher, olhando para João, mulher, senhora, de forma respeitosa, eis aí teu filho. Filho, olha para João, eis aí tua mãe. Em outras palavras, estou voltando, cuida dela, porque ela cuidou de mim. Não desprezando a figura mãe. Nem naquele momento que talvez pensasse na dor física, ele foi cuidar. Porque aquela mulher viúva e sem o filho para cuidar, quem cuidaria? No sentido da sociedade patriarcal. Porque ela era muito maior do que nós imaginamos. Não é o nosso tema de conversa sobre Maria. Mas uma mulher que imprimiu o seu sobrenome ao filho, diferentemente dos outros que tinham por sobrenome o pai. Porque eles cantavam Yeshua ben Miriam Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Era uma mulher forte. Mas para aquela sociedade patriarcal, precisava de alguém cuidar. Pelo menos para mostrar à sociedade que não estava desamparada. E aí ele então diz: eis aí tua mãe. Mulher, mãe, eis aí teu filho. Essa é a vida material de Jesus. E muito mais, óbvio, nos 30 minutos que me pediram para falar. Mas nós podemos fazer uma outra pergunta. Jesus em família, na família dele, materialmente falando. Mas e Jesus na nossa família? E Jesus convivendo conosco em família, na família nossa? Como nós trazemos esse Jesus para nós? Ou mais, e Jesus na nossa vida? O que ele representa para nós? Representa um fato histórico? Ou representa uma história de vida? Ele representa um ser que nasceu, viveu num tempo materialmente falando e desencarnou, ou um ser que continua existindo? Então que pensemos, sintamos essa naturalidade de Jesus com a sua família, mas percebamos que o Cristo forma conosco a nossa família, a família universal. Que Ele nos amou e nos ama, que Ele nos traz na condição de amigos, que Ele, no momento de orar pelos discípulos, ora por todos nós que estamos aqui hoje, no futuro, em relação a Ele. Porque diz o capítulo 17 do Evangelho de João, que Jesus, orando pelos discípulos, Ele diz: Pai, peço-vos, não somente por esses que aqui me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em Ti, por causa das minhas palavras. E nós cremos justamente por isso, porque seguimos os ensinos do Cristo. E Ele orou por nós aqui. Da mesma forma que Ele cuida da mãe, Ele cuida de nós, fazendo-nos sua própria família.
E que nível nós vivemos com Ele? Quanto nós nos sentimos então amparados por Ele? Talvez naquele momento difícil da mãe com Ele crucificado, a fala de dizer: eis aí teu filho, eis aí tua mãe, tenha dado serenidade, tenha dado equilíbrio. E o que representa para nós o Cristo em termos de serenidade, em termos de equilíbrio? Como? Naquela passagem em que Ele acalma a tempestade, que Ele aplaca os ventos, que isso não é tão significativo, se não tivesse acontecido o fato da conversa dele com os discípulos antes disso. Ele dormindo num barco, o barco ali à deriva quase, aqueles homens experientes do mar, pescadores, com medo do naufrágio, e ele dormindo. E eles vão acordá-lo, e o acordam: Senhor, nós vamos morrer. Uma maneira muito agradável de acordar as pessoas. Senhor, nós vamos morrer. E ele vira-se para as pessoas e faz uma pergunta: por que temeis? Estou convosco. E é isso que eu queria que nós encerrássemos e pensássemos. Talvez sintamos-nos em vida num mar revolto. Talvez a nossa vida nos pareça difícil. Talvez nossa vida nos pareça tão tempestuosa que estamos a ponto de naufragar. Mesmo quando nos achamos experientes, mas achamos que esse barco pode naufragar. Mas esquecemos que Jesus está do lado, dormindo. Para ser acordado, não, para nós lembrarmos que ele, quando foi acordado, disse: por que temeis? Não estou convosco? Então, nesses momentos tempestuosos, trazendo Jesus para a nossa vida, lembremos dessa pergunta e a coloquemos nos ouvidos sempre: por que tememos? Se Jesus está conosco, sendo o rumo das nossas vidas, sendo o elemento da nossa família, a família universal, que é o que vocês verão daqui a pouco. Esse dia a dia de Jesus, lá da infância, esse dia a dia de Jesus, da ternura, esse dia a dia de Jesus, do amor, e esse dia a dia do Jesus, que hoje nos reverenciamos a Ele, chamando por Mestre, por Senhor nosso. Que esse nosso Mestre possa nos abençoar e que a sua mensagem possa ter guarida no nosso coração. E que nos lembremos que Ele passou por todas as etapas que nós passamos. Cresceu como nós crescemos, mas transcendeu. Transcendamos dentro dos nossos limites, sabendo que Jesus está conosco até a consumação dos séculos, como Ele mesmo disse. E assim sendo, sentiremos sempre a serenidade na tempestuosidade, a calma nas adversidades e o senso de rumo certo no nosso crescimento. Que Jesus envolva cada um de nós e que a sua mensagem chegue em nós e que as suas bênçãos permaneçam nos nossos corações. Que assim seja. Bela noite, para olhar para o céu e contemplar a energia e beleza do fogo, natureza linda em cada detalhe. Fogo me lembra jantar. Me lembra uma sopa quentinha, um peixe assado na brasa. Um assado na hora? É incrível como você sempre adivinha o que a gente está precisando, Jesus. Não é muito difícil saber o que você está precisando, Daniel. Você sempre está com fome comendo alguma coisa escondida que eu sei. Isso não é verdade. Não seja por isso, Daniel. Vamos repartir. Te ajuda. Cuidado que tá quente. Vai.
Se agasalhe. Você vai se sentir melhor. Se sente mal? Uma tosse boba, logo passa. Aham. O que foi? Nada, só escuridão. Tome, beba toda a água. Será a luz a te refrescar. Obrigada. Vocês querem um pedaço? Tá uma delícia. Fica à vontade, amigo. Sobra mais. Obrigado. Jesus, como que você faz isso? Você apaga e acende o fogo com pensamento. Não sei, apenas faço. Vocês não acham isso meio estranho? Meus pais dizem que essas coisas são feitas por demônios. Raquel, você tá chamando o nosso amigo Jesus de demônio. Ei, não comece uma discussão por algo tão bobo. Tem tempos que faz coisas estranhas, mas só meus pais sabem disso. Vejam, essas mariposas, como elas são atraídas pela luz. Por que elas fazem isso? Vou explicar, mas antes vocês têm que prometer guardar o segredo. Prometemos. Tem uma voz que me guia. Acho que é meu pai, o pai de todos nós, que está em toda parte. Estranho, mas não entendi. O que essa mariposa tem a ver com essa voz? Imagine se o mundo todo fosse uma completa escuridão e só existisse a luz dessa fogueira. Todas as mariposas seriam atraídas pelas chamas e, em busca de luz, poderiam se machucar, sofrer e até morrer. Todos somos feitos de luz e para a luz vamos um dia. Sabe, quando eu crescer e ser do tamanho do meu pai José, vou ajudar as pessoas a se iluminarem e elas nunca mais precisarão de uma luz fora delas mesmas. Sabe como podemos acender essa luz mais depressa? Histórias e histórias, não é mesmo, meu príncipe? Somos todos mariposas em busca da luz. Às vezes, nos aproximamos com tanta força que podemos ser as nossas asas chamuscadas. Podemos até ter medo, mas quando amamos, essa é a nossa fogueira. Juntos, nos ajudamos. O menor protege o maior protege o menor. Se solidarizam. A mariposa pode até se machucar, mas juntos aqui estamos para ajudá-la na luz e a seguir seus próprios voos. História bonita, Maria. Muito mesmo. Isso é ser família, não é, minha mãe? Todos juntos buscando a luz, protegendo e amparando. Uma voz acabou de me contar. É sim, meu contador de histórias. É sim. A mariposa decidida ama tanto a luz. Se joga em esperança num afã de liberdade. Da noite sai e não esconde as asas para o lume. Toda alma neste mundo escala o monte até o cume. E a família é escola, cada luz começa aqui. Em harmonia, convivendo, todos podem reluzir. Vão brilhando quanto podem no galgar da perfeição, na conquista que floresce no mais fundo coração. Mariposas que se buscam nos ajustes da moral, com perdão e tolerância, a educação real.
esqueçam o estudo. A Raquel e Daniel podem participar, mãe? Claro! Vamos, meninos! Vamos! Cheguei! Meu filho. Meu filho. O que vocês faziam tanto lá fora? Brincando com as labaredas da fogueira, não é, mãe? Meu filho, meu filho. Olha, quantas vezes eu te expliquei que as pessoas não vão conseguir entender esses seus dons. Sabe, essas coisas que você faz afrontam a nossa natureza. Não se preocupe, pai. Isso só acontecerá quando eu estiver do seu tamanho. Porém, o que direi e farei chocará muito mais. Vou mudar corações. E é lá que as guerras serão vencidas. O quê? Nada, nada. Nada, meu filho, nada. Quem nada é peixinho. Não só peixe, né, pai? Não só um peixe. Então, serás um passarinho a voar mais alto do que o pai. Assim eu serei. É uma missão. Passarinhos, hora de aquietar no ninho. Hora do nosso estudo. Eu gosto muito de estudar e conhecer as histórias das Escrituras. Qual será o estudo de hoje? Qual? Será o mesmo que conversamos essa semana na sinagoga. O Êxodo, não é, pai? Isso mesmo, meu filho. Raquel, você poderia ler para nós, por favor? Vamos começar. Raquel, você está bem? Sim, foi só um pigarro. Logo passa. Querido, faz a nossa prece. Senhor Deus, pedimos humildemente para o nosso lar bênçãos luminosas. Que o Senhor possa nos dar força para o nosso trabalho laborioso e que a nossa carpintaria nos dê o sustento farto. E para os nossos amigos e inimigos, que o teu cajado de luz possa trazer bênçãos aos campos com flores e frutos de uma colheita farta. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Amém. Amém. Daniel, acho melhor você ler. Tudo bem. Êxodo 21. Ferimentos pessoais. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Não entendi o que isso quer dizer. Daniel, essa parte está falando das escrituras, de maneira da tradução direta. O que acontece? A cada um é dado conforme as suas obras. Aquele que feriu, roubou ou matou, será castigado conforme tal. Sim, mas o castigo não deve ser maior que a ferida que ele infringiu ao ofendido. A Escritura não defende a vingança. Se é justiça que se diz, hei de fazer justiça com minhas próprias mãos, então. Sabe o Caleb, o filho do seu Efraim, o vendedor de frutas lá da rua principal? Então, ele ontem me empurrou na frente da banca e roubou o camelinho que o Senhor fez para mim. Mas hei de fazer justiça em nome das Escrituras. E ele vai ver, soco por soco, camelinho por camelinho. Aprendi. Daniel, Mas não é isso que o nosso pai quer de nós. Ele me diz que devemos amar a todas as criaturas, sem distinguir bichos ou pessoas, e que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas muitas vezes 7 vezes. Então, sabe as frutas que o seu Efraim, pai do Caleb, vende? Já imaginou semear figos e colher tâmaras? Olha, eu sou pequeno, mas eu também sou inteligente. Eu sei que se eu plantar figo, eu não vou colher damasco. Entendo. Só estou querendo te mostrar que aquilo que semeamos hoje, colhemos amanhã. Essa é uma lei da vida que ela mesma trata.
de praticar. Daniel, não devolva soco por soco, nem roube nada de Caleb. Estamos nessa vida para aprender a amar, não apenas aqueles que nos amam, porque isso é fácil, concorda? Mas sim, aqueles que não nos amam. Isso é mais difícil, mas é o que nos torna melhores. Acalme-se, Daniel. Se isso te fizer melhor, farei 1 dúzia de camelinhos. Assim, você poderia brincar com todos os seus amigos, inclusive chamar Caleb para brincar juntos, né? Uma corrida de camelos do deserto ao mercado da cidade. Gosto da ideia. Uma trégua pela paz. O que acha? Eu, chamar o Caleb para brincar. Eu não. Perdoa, Daniel. Lembra da mariposa que voa para a luz? Então, se tivermos a luz com a gente também se fará com os outros. Se você ver o jumento de alguém caído com o peso da carga de alguém que te odeia, não o deixe ali, simplesmente o ajude-o. Tá, tudo bem. Mas eu quero que vocês dois amanhã me ajudem a falar com ele, combinado? Tá bom. Mas com direito à corrida de camelinhos? Não sei. As amarras do nosso passado, contraídas no nó do orgulho, nos sufocam de fel e maldade, feito lixo de azedo chorume. Não aceite as algemas da fera, nem a deixe tomar o seu ser. O amor que Jesus já nos fala é a chave que temos que ter. Perdoar é sublime missão, a mais nobre de todas na terra, pois desprende qualquer criatura dos insanos impulsos da guerra. Colheremos os frutos mais doces, doces figos da nova mensagem, se plantarmos com todo cuidado a bondade com fé e coragem. Vamos dar nossas mãos pela paz, apertá-las juntinhas agora, resolutos que toda justiça acontece de dentro pra fora. Vamos dar nossas mãos pela paz, apertá-las juntinhas agora, resolutos que toda justiça acontece de dentro pra fora, acontece de dentro pra Raquel, esse é um presente para você. Obrigada. Você, meu filho, eu te amo tanto.
Isso, meu filho. Bate. Isso, muito bom. Você vai tirando essas lascas. Isso, pode bater. Meu filho, pega para mim a plana e o cinzel, por favor. Sim. Papai, ontem eu tive um sonho muito divertido com algumas ferramentas da sua carpintaria. Você teve um sonho mesmo? Sim, a dona Plaina me levou até sua carpintaria e me mostrou o cinzel. Ela estava brava e disse que ele era a ferramenta mais inútil e chata que você tinha aqui. Mas por que haveria a dona Plana de dizer isso? Ela disse que o formão só sabia tirar lascas e só ela sabia deixar a madeira lisinha e bonitona. Meu filho, mas que dona Plana arrogante e petulante, né? Lembre-se, meu filho, nós mesmos somos como as ferramentas, cada um com a sua importância, a sua função. Lembre-se, o todo depende de todos. Mas, meu filho, me conta mais sobre esse seu sonho. Que sonho confuso eu tive, papai. Foi muito engraçado, da mente não sai. A Plaina me veio falar com crudeza, querendo expulsar o cinzel desta mesa. Este cinzel não vale de nada, só corta e descasca a maior marmelada. Mais nobre sou eu, melhor instrumento, a Plaina me dá um nível no acabamento. Mentira, eu digo, eu grito e ressalto. Retire o martelo que bate bem alto. É toque, é taque, respeita ninguém. Barulho e tortura aqui se mantém. Que nada, seu serrote, você está confuso. Pior é a bitola, largada e já sem uso. Só sabe avaliar, medir por ela própria, impondo seu padrão, ditando sua história. É muito vergonhoso, como todos nada sabem. Não olham dona Plaina, fofoqueira e sem coragem. Trabalha afiada, quando faz é muito pouco. Sou eu quem dá o brilho e o cliente fica louco. Olhei pra todas elas, pra madeira e para o prego, e disse com carinho, mergulhando em cada ego: cuidado, ferramentas, olhem como estão servindo. Os servos desse reino são amigos, são bem-vindos. Quem é que fez a mesa, a cadeira e o vaso? Será que se fariam, montariam por acaso? Será que o martelo sem o prego faz beleza? O prego sem martelo pregaria com firmeza. Com firmeza. Faça seu serviço com carinho e devoção. Maior, menor, melhor, pior, é dura ilusão. Toque, toque, vai e vem, fazemos nosso lar. Trique, trique, sobe, desce, vamos trabalhar. Faça seu serviço com carinho e devoção. Maior, menor, melhor, pior, é dura ilusão. Toque, toque, vai e vem, fazemos nosso lar. Trique, trique, sobe, desce, vamos trabalhar.
filho. Mas que sonho mais lindo, meu filho. Vem cá. Olha, eu vou pegar um pouco de pão e leite de cabra. Você quer um pouco? Não, obrigada. Certeza? Sim. Tá bom. Tudo bem, meninas? Raquel, os cabelinhos já estão prontos, tá? Pode pegar e levar para Caleb, tá bom? Pode deixar, agradeço por ele. Licença. Raquel! Essa é minha amiga Elsa. Estava sozinha e triste em casa. Então decidimos sair para tomar um ar puro. Quando vimos, estávamos na porta da sua casa. Bom dia, Elsa. Bom dia. O meu nome é Jesus. Seja bem-vinda. Obrigada. Tome essa água. Você vai se sentir melhor. Obrigada. Não precisa. Obrigada. Precisa sim. Esse bebê que está na sua barriga quer muito nascer e ver você melhor. Como assim, Jesus? Como ousa? Nada disso, é o que está acontecendo. Do que ele está falando? Ele enlouqueceu? Sei que você já planejou tirar o bebê ainda hoje lá na casa do seu Benjamin. Mas ele está me dizendo que quer muito nascer e conviver com você mais uma vez. Como você sabe disso? Você é bruxo? Eu não contei isso pra ninguém. E você estava escondendo o bebê de todo mundo? Não é nada de bebê. É só um montinho de carne na minha barriga. Como sabe? Como sabe que aí dentro não está um serzinho que sente o que você sente, que sofre com a possibilidade de perder a chance de viver? Quem é você? O que um menino dessa idade tem pra me ensinar sobre a vida? Eu? Ninguém ensina ninguém. Apenas digo o que deve ser dito. Dizer a verdade é sempre o melhor caminho. Mas me diga, onde está o pai do bebê? Ele fugiu. Foi pra Cafarnaum. Um covarde. Eu sei. Eu sinto sua aflição. Meu coração chora com o seu. Aqui se encontra um amigo seu. Um espírito muito próximo que esteve com você em outra vida. E agora ele não quer perder essa nova chance. Mas como você sabe disso? Eu vejo. Ele está feliz com essa nossa conversa. Ele diz para ter fé, pois o seu companheiro está em choque. Mas ele pode retornar. Você tem fé? Eu não sei. Então comece a cultivar a fé como se cultiva uma pequenina sementinha de grão de mostarda. O Pai é bondoso. E tudo que acontece nessa vida é para o nosso bem. Para o nosso bem? E a dor é para o nosso bem. Eu sei. Somos muito pequeninos ainda para entender isso. Mas a dor também é amor. O Pai nos dá exatamente o que precisamos para a nossa evolução. Cante para o bebê. Veja esse serzinho com o seu coração. A sua barriguinha é a primeira morada de um solzinho em sua vida. Uma gotinha bem pequenininha, tão cheia de vida, começa a nascer. E eu não via quanta beleza, quanta alegria eu ia receber. É um amigo de outras histórias, outros cenários e tempos sem fim. Somos ligados por tramas, tragédias, romances, comédias, duelos, festins. Um reencontro agora.
Ai, meu filho, eu já disse. Pai, por favor, me deixa aí. Já disse, meu filho, você não vai. Caleb, meu filho, não é hora. Vamos. Bom dia, Elia. Oh. Bom dia, Efraim, Caleb. Ai, amiga, não liga não. Tudo Bom bem? dia, Sara. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Hoje eu trouxe pães fresquinhos, acabei de assar. Ai, que beleza. Lindos pães. O que você tem hoje? Temos várias frutas. Ai, mas está bonita essa cesta, hein? Olha, nós temos uvas, damascos. Pode ser os damascos, estão maravilhosos. Estão. Quer experimentar uma uva? Ai, gostaria, por favor. Muito obrigada. Docinha. Mas vai ser os damascos mesmo? Isso, os damascos. Então, eu vou te dar essa medida aqui. E você me dá alguns pães. Os pães. Ai, excelente. Ai, obrigada. Suficiente. Aqui. Muito obrigada, amiga, como sempre. Obrigada, Lia. Vou indo então, ok? Sim. Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo, viu? Eu sei que eu posso contar com você, minha amiga. Fique com Deus. Vá em paz. Você também. O senhor não é meu pai. É um imprestável. A nossa família vive para trabalhar nessa banca no meio da rua e quando eu peço para ir na melhor festa do ano em Naim, o senhor não deixa. Isso. Mas, meu filho, como poderia? Naim é longe. Há muitos perigos nessa estrada. E não tem moedas para esse luxo. Oh, meu filho, é assim que você fala com seu pai, hein? A gente trabalha duro todo dia para ganhar o nosso sustento. E é assim que você agradece, Caleb. Mãe, me deixa em paz. Que isso, meu filho? Ora. Se não é o filhote de camelo babão que trouxe um cocô de cabra para me importunar. Caleb, eu vim aqui para tentar ser seu amigo. Quem sabe você devolver aquele camelinho e a gente pode brincar junto. Você deve ser muito corajoso ou muito bocó para vir falar comigo e ainda por cima querer ser meu amigo. Caleb, Daniel só quer ser seu amigo. Não vai adiantar em nada resolver seus problemas, descontando sua ira e raiva em seus pais e muito menos em Daniel. O que você tá falando, seu moleque? Você nem me conhece. Que problema? Você está querendo se matar. O quê? Do que ele está falando, meu filho? Como assim? Eu sinto sua alma. Já tem tempo que quer tirar sua própria vida. Não suporta a pobreza em que vive e sonha em ser um estado seu rico e com prestígio. Não aguento mais essa vida. Sabe o que você encontrará do outro lado? Vida. Só que ao se matar, vai continuar sofrendo com as dores de hoje. Em outros tempos, você foi um guarda romano muito mau e sacrificou muitas pessoas. Acorda, meu amigo. Todos te querem bem. Você é um ser precioso, um filho querido do céu. O nosso amor é tão grande, são frutos cobertos de mel. Venha nos braços cansados de quem já lutou por demais. Somos seus guias e sempre Não tire a vida jamais. Perdão por tantos tropeços e as ingratidões. Agora eu vejo tão claro, vaguei pelas escuridões. Jesus me levou ao passado, na mente eu vi o que fui, tão duro e abominável. Fui pedra que pese e obstrui. Eu faço de mim um começo, agora proponho seguir, amando e servindo a todos,
A vida é meu elixir, filhos do Pai que nos ama, unidos na causa maior, seguimos com fé renovada aquele que nos faz melhor. Filhos do Pai que nos ama, unidos na causa maior, seguimos com fé renovada aquele que nos faz melhor. Filhos do Pai que nos ama, unidos na causa maior, seguimos com fé renovada aquele que nos faz melhor. Filhos do Pai que nos ama, unidos na causa maior, seguimos com fé renovada aquele que nos faz melhor. Que luar incrível, mesmo que escondido nas nuvens e na escuridão. Ei, saia das sombras. Que feio ficar se escondendo. Como consegue me ver? Não vê? Eu sou o demônio. Não é não. Como assim? Sou sim. Não é não. Diabo, Satanás, não existe. Já tenho 10 anos e sei muito bem quem é você. Você é Manassés. Ora, mas como ousa, seu pirra... Tenho visto você perseguindo Raquel e Caleb. E sei muito bem o que você está tentando fazer. Ai, um pirralho achando que pode comigo. Você não faz ideia de com quem você está lidando. Eu posso acabar com a sua vida também. Já vou avisando. É melhor sair do meu caminho, antes que só pra você. O que vai fazer? Adoro companhia. Aliás, já sinto sua energia faz tempo. Ah, e por que só agora conversas comigo? Sei lá, dá vontade. Quer saber? Pra mim não interessa. Eu vou fazer o meu serviço de qualquer jeito, custe o que custar. E você, sai do meu caminho, garoto. Espere. Sei que Raquel e Caleb traíram você na última vida em que viveram juntos. Ele era seu melhor amigo e ela o amor de sua vida. Lutas do tempo infindável, milhares de anos se vão, marcas que nascem
Mamãe, por que a Raquel não melhora? Ela vai melhorar, meu anjo. Calma, minha irmã. Ela vai ficar bem. Tem uma estrelinha no céu olhando pela nossa Raquel. Ela sempre cuidou de nós, certo? Então vamos nos acalmar para podermos cuidar dela também, sim? Licença. Nós viemos ver a Raquel. O que aconteceu? Ela estava até bem ontem. Ela piorou muito esses últimos dias. Hoje, então... Mamãe, faz uma prece. Pai de infinita bondade, olhe para essa criança indefesa e a cubra com seu manto de luz. Recupere a sua força, revitalize a sua energia, para que a saúde vigorosa devolva o sorriso cativante dessa filha querida. Dai-nos confiança para suportarmos as provas que nos são necessárias ao nosso aprimoramento moral. Lembrando que nada nessa vida é por acaso e que devemos permanecer com a nossa fé inabalável diante da Tua vontade. Bendito seja o Senhor, Pai da criação. Amém. O que houve? Era o preparado de tosse que havia indicado? Ela tomou todos os dias, doutor, conforme o senhor indicou. Não entendo. Nunca vi algo assim. A febre não baixa. Ela está quase inconsciente. Por favor, traga mais malhas e água fresca. Senhor, eu sei o que está acontecendo. Não, menino. Agora não é hora de histórias. Por favor, sua amiga precisa descansar. O que aconteceu? Como que ela está? Calma, Daniel. Calma. O médico já acudiu aqui. Ela está tomando os medicamentos, mas piorou muito. Estávamos brincando quando ouvimos a notícia. Por favor, saiam todos. Deixa só a família. Curiosidade agora não vai ajudar em nada ela. Luz, não pode fazer nada para ajudá-la? Jesus, eu sei que você pode. Igual daquela vez que o peixinho não estava se mexendo e você fez ele se mexer. Deixa de fantasias, Daniel. Não fiz por querer, mãe. Eu estava com tanta dó do peixinho que ele começou a mexer nas minhas mãos, só isso. Vamos orar juntos? Porque a nossa fé unida é um jardim de jasmins que vai ajudar a nossa Raquel a se curar. Ligadas por laços de ontem.
Mas é você de novo! Que garota insistente! Parece uma mariposa tonta. Gosto de mariposas, você não? Eu não avisei que não era para se meter comigo. Mas eu não fiz nada. Apenas disse que você estava se vingando de Raquel e Caleb por eles terem traído sua confiança na última vida em que viveram juntos. Ela sofrerá. Ela morrerá. Sentirá um pouco do próprio veneno. Não é isso que vejo. Vejo uma luz intensa brilhando no peito dela. Pelo que sinto, ela terá um retorno tranquilo, se libertará do corpo e sairá voando em direção ao azul celeste. Então, vou mantê-la por aqui, sofrendo por aqui mesmo. E você acha que você vai fazer isso? Você não vê o mal que acabou de fazer no corpo físico dela? E por que não me deteve? E deveria. Essa é uma prova que ela mesma planejou. Como você sabe de tudo isso? Uma voz me diz. Acho que é o nosso pai. Sei. Essa flor de novo! Mas que insistência, garoto! É uma flor de jasmim. Igual a que você plantou no seu jardim. Porque era a flor que Raquel mais amava em todo o mundo. Menções tuas, garoto. É hora de você se libertar de toda essa mágoa. Tem um buraco aí no centro. Tão fundo que você já se esqueceu o que é felicidade. Há quanto tempo não ri de coisas bobas da vida? Parece um piche grudado na tocha. Queime logo isso. O que você está tentando fazer? Isso é feitiço? Não. É a sua essência querendo brilhar. Brilhar a vossa luz. Raquel e Caleb já sofreram pelo que fizeram. Lembra? Perdoa. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Me ajuda! Me ajuda! Não sou eu quem está ajudando. Mas é o nosso pai. Você é filho querido como eu. Somos como as mariposas. Fomos feitos para a luz. Mas às vezes confundimos a luz com fogo e nos queimamos muito. Erga os olhos, meu amigo. Tudo vai passar. Olhos vermelhos.
Nova esperança que outrora deixava um brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza, tudo vai passar. Só não passa todo amor de Deus, tudo que o Pai mais quer é te ver feliz, enxuga o pranto, ouve essa canção, ouve os anjos a cantar. Só não passa todo amor de Deus, tudo que o Pai mais quer é te ver feliz, enxuga o pranto, ouve essa canção, ouve os anjos a cantar. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo Meu filho, vem cá. A partir de hoje, você será o senhor das mariposas. E você, meu filho, irá mostrar a luz, o vento e a direção para que elas vão. Muito obrigado. Que linda mariposa. Parabéns pelo trabalho, querido. Uma bela mariposa surge no céu, mas que antes lagarta enfrentou o frio, a chuva, a solidão. Se recolheu num casulo pensativa na vida e nas suas dificuldades. Transformar para ela não seria fácil. Até doloroso seria. Mas com a aurora do dia, despertou mariposa, asas para o mundo, avante para o céu. Avante para a luz é o que desejo a elas, minha mãe. Na vida, podemos ser os que guiam as mariposas para não se queimarem no fogo. Um dia, eu viajarei por toda a Galileia levando a boa nova. Seremos mariposas iluminadas a voar no céu estrelado. Eu, a senhora, o senhor, você e você também. Bom dia. Raquel! Jesus, me coloca no chão. Que bom ver você, Raquel. Você está melhor? Tô muito melhor, nem tô mais tossindo.
Quem quer a paz por onde for, quem quer sentir vibrar amor, vai ter que na família lapidar. Não há melhor educação que no exemplo.
Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí, tive um contratempo ali para sair. Boa noite, muito agradecido pela presença de todos vocês. Esse espetáculo, Jesus em Família, é um espetáculo que é muito... A gente se emociona muito com ele, por ele ser uma junção de vários grupos de arte da cidade. Só vou fazer alguns agradecimentos que são importantes, porque é um espetáculo que desde o início, né, do segundo semestre já começa a ser confabulado junto com o pessoal da comissão organizadora do Congresso. Uma comissão artística foi designada para poder criar esse espetáculo diante do tema do Congresso, né, e é um momento muito importante porque a gente junta bailarinos, atores, crianças, jovens, instrumentistas, cantores, os corais de Goiânia, todos juntos para a gente poder fazer esse espetáculo para vocês. Coral Vozes da Esperança, Coral Vida e Luz, o Madrigal Vozes da Bondade, que é um coral formado pelos integrantes de vários corais, o Coral Infantil do Ganzinho, Banda Belo Colibri, que são instrumentistas formados por integrantes do GAN, Coral Vida e Luz, GOS, Cacá Rezende, Grupo Zapt Arte Teatral, GAN, Grupo Arte Nascente, Ganzinho, Mocidade Espírita Arte Nascente, Canções do Bem, Cor do Batuque, GOS, Grupo Oficina de Sonhos e tantos outros artistas e amigos juntos. A gente queria agradecer então em especial a todos os pais das crianças responsáveis pelo nosso núcleo infantil, a todas as crianças que trabalharam muito, em especial as ferramentinhas, o Guido, nosso Jesus, a Luísa, a Raquel, o Eric, o Daniel, a toda a nossa equipe, que nossa equipe por trás disso aqui é muito grande, toda a equipe de produção que estiver aí, pessoal, vem aqui para frente, por favor, toda a nossa equipe de maquiagem, de figurino, de produção, de iluminação, de coreografia, som, os arranjos, maquiagem, é um pessoal que trabalha muito para que tudo aconteça. Queríamos agradecer ao Ricardo Grillo e toda a equipe, por todos os técnicos que nos ajudaram, todos os técnicos do Teatro Rio Vermelho, que passaram aí a semana toda trabalhando com a gente para que tudo aconteça da melhor forma possível, todo o processo de montagem, o pessoal da BK Backline, os microfones também, toda a equipe de som, Leandro Carvalho, que cuidou da nossa produção musical, Anderson de Andrade e a Daia nos apoios dos figurinos. Esses figurinos vieram lá de Anicuns, num empréstimo muito abençoado que a gente conseguiu, foi incrível. Agradecemos também ao Posto de Auxílio Espírita, o PAI, o Centro Educacional Emmanuel, o Fernando que está aqui, toda a equipe da banda, a pessoa do Diogo, todos os instrumentistas, ao Maurício Keller, que é o nosso roteirista e todo o organizador, que trabalhou muito com a gente para que isso acontecesse. Vem cá, Maurício, não sei onde você está aqui do lado. E, em especial, né, toda essa equipe de organizadores, a todos os regentes dos corais, Suzy, Vinícius, Bianca, Vanessa Bertolini, todo mundo que ajudou, né, em especial, e obrigado pela presença de vocês, um ótimo congresso, a toda a Federação Espírita que sempre nos apoia para que esse musical aconteça, né, e a gente sabe que o trabalho não é só dessa seara, né, da seara espiritual, a gente sabe que o trabalho é muito maior. Ao Nelson, nosso registro que está aqui, que não poderia deixar de dizer, muito obrigado. Falei. Muito obrigado, pessoal, né, toda a equipe das nossas bailarinas, a Tatiana, que esteve à frente da nossa concepção coreográfica, trabalhou muito. A todas as crianças, nossos xodozinhos, porque elas trabalharam muito. A todos os pais, pela paciência, pelo apoio. A todos os corais, que é uma parceria maravilhosa estar com vocês sempre. Juntar esses irmãos. Então, uma palmas para todos nós, porque nós merecemos. Obrigado a todos. Bom, agora eu quero apresentar o apresentador. Para quem não conhece, esse aqui é o Marquinhos Gouveia. Se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Ele refinou ainda mais o roteiro. É maravilhoso esse cara, gente. Não tem ideia. Muito bom. O pessoal da iluminação, Hugo, Maísa, Bruno, vem para cá também, pessoal. Bom, pessoal, a federação se sente honrada de poder contar com artistas de altíssimo nível, por toda essa construção técnica que foi feita aqui. Nós temos apoiado esse trabalho porque nós sabemos da qualidade do nosso grupo, dos nossos artistas. Eu digo nossos porque, embora eu não seja artista, eu me sinto
integrante desse trabalho com vocês. Então, nós da federação agradecemos muito a participação de cada um. Não vou citar porque eu vou cometer injustiças, mas eu queria cumprimentar, em nome de todos, o Maurício Keller, que assumiu esse trabalho e pôde fazer com que ele pudesse envolver. Porque o Maurício não foi só quem participou da construção do roteiro, das músicas, mas ele foi o grande regente que conseguiu unir toda essa turma aqui. Então, nosso muito obrigado a todos, em nome do Maurício. Obrigado a vocês, gente. Obrigado, gente, por tudo, carinho, obrigado. Obrigado, Paulinha. A gente agradece também à Federação pela oportunidade. A gente sabe que a Federação Espírita do Estado de Goiás é pioneira nisso, né? É uma das entidades pelo Brasil que mais apoia a arte espírita, tá? E a gente quer, de todo o coração, abrir os braços para a FEEGO, para todos vocês também que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, alô, só para finalizar, queria agradecer a Deus pela oportunidade. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de sermos instrumentos dele neste momento. Não queremos mais nada do que isso, de sempre sermos servos do Pai Maior e principalmente dessa doutrina de amor, de luz, de consolo e esclarecimento que nos guia sempre evoluindo mais. Que assim seja e até amanhã, gente.